Esse é o canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Vamos falar sobre o problema recorrente, que é a relação das mídias sociais com a adequação das leis de determinados países. No caso aqui, é a meta do Zuckerberg, o WhatsApp, que não respondeu adequadamente a um questionamento extrajudicial, tá? Xandão não tem nada a ver com isso. Um questionamento extrajudicial proposto pela Advocacia Geral da União, a AGU. Não houve uma resposta ali adequada sobre como vai funcionar a filtragem, sobre determinados termos, né? E você vê o governo falando novamente, não só o governo, isso daí todas as figuras, até do judiciário, sobre que eles confundem liberdade de expressão com liberdade de agressão. Mas eu vou convidar vocês a não só falar sobre por que isso está acontecendo. Eu quero que você veja isso daí de uma maneira mais ampla, tá? Então nós vamos para a vinheta e vamos explicar o que está por trás disso tudo, ok? Solta a vinheta. Mais uma vez temos esses questionamentos depois do X do Elon Musk, agora a meta do Zuckerberg. O que está acontecendo, pessoal, é um alinhamento dessas empresas com o governo estadunidense que está se formando. Eles vão ter na mão todas as informações, as mídias sociais ou antissociais, do jeito que você achar melhor. E por que ele consegue ganhar um status maior no Ocidente? Primeiro, eles dominam o Ocidente. O Ocidente está dominado por essas empresas aqui, essa mídia social aí, várias mídias sociais. Segundo, você já tem um preconceito instaurado, principalmente aqui no Brasil. Você tem um grande preconceito, que aí você tem a fake news, o ódio, a desinformação, tudo isso alinhado com o preconceito. Então, o governo está querendo arrumar uma forma de transmitir a mensagem dele para as pessoas. No caso específico aqui, foi sobre o Pix, que seria tributado, iam cobrar imposto do Pix, e o governo não teve sucesso em comunicar isso para a população. O Sidônio falou que as virtudes do governo não estão sendo transmitidas adequadamente. Acontece o seguinte, como eu estava falando, você já tem um preconceito, você tem uma doutrina ideológica já colocada no povo brasileiro, principalmente por líderes religiosos, que criam uma barreira. Eu fiz um vídeo falando sobre mentiras e preconceitos. Dá uma olhadinha lá no vídeo, que eu até vou fazer mais vídeos sobre isso. Que impede da pessoa, aquela nhaca, né? O cara é de esquerda. Quer nem saber. O cara é um socialista, o cara é um comunista. Nossa, sem ter lido um livro, ou melhor, ele lê, esse pessoal, a bibliografia, o que eles consomem, foram construídos por eles mesmos. E aí você coloca nessa mídia social desse pessoal aqui e se alastra. Então eu não vejo como o governo vai ter muito sucesso em cima disso.
se a raiz do problema, aí eu estou falando aqui até de esquerda radical e a gente fala assim, a raiz do problema não é esse, porque para mim pode chegar uma mensagem errada, que eu já sei qual é a correta, eu posso falar, isso aqui é uma fake news. Mas para outras pessoas que já estão propensas a isso, o algoritmo vai em cima e entrega para ela. Então você não vai conseguir retirar isso da cabeça doentia de muitas pessoas. Vai ser impossível. Ademais, você tem dentro da própria mídia convencional uns absurdos que se tornam constantes. Eu vou citar dois aqui para vocês. Do reacionário Merval Pereira, né? Que é assim, a doutrina que ele foi formado, o preconceito lá dos anos 40, da Guerra Fria. Ele estava falando, o MST lê Karl Marx, são marxistas. Então, o que ele transmite para as pessoas é que é um grupo armado que anda de vermelho, com tarja na cabeça, um monte de fuzil. E aí você associa até a grupos de tráfico. Você tem essa associação. E até teve uma menina que falou, vem cá, ler algum livro de Karl Marx é crime? Não é crime, mas na época que ele foi doutrinado lá desde criança, nos anos 40, ali final dos anos 40, provavelmente ele nasceu antes dos anos 50, quando você tem todas essas doutrinas, que é o macartismo que veio lá dos Estados Unidos, a perseguição no Ocidente, né? Por isso que isso é típico do Ocidente, ele foi absorvido por isso. Então ele estava lá, falando do MST. Antes ele dizia que o Moro perseguiu o Lula, agora, sabe, Lava Jato é um reacionário. Então você vê um presidente da Academia Brasileira de Letras, né, ter esse tipo de mentalidade. É restrito. Tá? Eles são, olha só, o socialismo é coletivo. Os liberais são individualistas. Esse tipo de neoliberalismo, ele é egoísta. Então é só o pensamento dessas pessoas que fica. Esse foi o primeiro absurdo que você vai ver aí. Tem até os reacts que já estão no YouTube sobre esse reacionário, que eu já falei outras coisas. Ele escreve várias... Volta e meia ele está escrevendo artigos sobre a esquerda. Ele escreveu ali Tramas Radicais, quando começou lá o conflito lá em Israel, né? Praticamente culpando a esquerda. O culpado está acontecendo é a esquerda. Tramas Radicais, você procura aí essa matéria que ele escreveu, e outras também. O cara, bem, além de reacionário, é contraditório. Que vergonha, presidente da Academia Brasileira de Letras. Você já sabe que os livros de Marx, Lenin, você não... É proibido, tá? É proibido. Por isso que o povo fica assim, porque não leu, a bibliografia que ele leu é a que foi colocada para ele, né? E chega a teorias absurdas. Então esse daí foi o do Merval Pereira. Agora eu vou te falar uma agora recente, do Ariel Palacios. Né? Aquilo que nós estamos falando aqui sobre essas mídias é o que eles passam, né? Né? Da Meta, do Zuckerberg, o ódio, o preconceito, esse negócio todo. Mas como você vai conseguir tirar um se eles mesmos fazem isso constantemente? Olha só o que o Ariel Palacios falou da posse do Maduro. Teve a posse do Maduro, né? Fez lá do povo, a leitura da Constituição, e ele foi a cada setor do governo, né? Conversar, e chegou nos militares, e os militares colocaram a fidelidade ao que foi eleito.
Independente se você goste ou não do Maduro, tá? Não é essa questão que eu quero que você entenda. Então, os militares prometeram a fidelidade ao Maduro como chefe do governo. E o que o Ariel Palacios colocou? Isso daí eu não vi react ainda sobre isso. De repente, eu até menciono que eu não sou assim de fazer react. Porque o que eles falam, eles estão replicando o que muitos outros falam. Então não é só um, não. É react de um. É um coletivo deles aí, esse coletivo do ódio, que é o que eles entendem. Ele associou, os militares estavam fazendo discurso ao ditador, não à pátria. E quem fazia isso? Os nazistas. Associou o Maduro ao nazismo. Você entende isso? A que ponto que o cara chega? Eu fiz o vídeo anterior para você ver que eles se superam. Né? Mais um aqui, o Ariel Palacios falou que os militares, dando as graças ao presidente, ele associou ao ditador, não à pátria. Então isso é o nazismo. Como é que você vai fazer? E aí você vai lá, bate de frente com a Meta, que na verdade o que esses caras querem aí dessa mídia convencional é eles darem as cartas. Eles é que querem, olha, quem quer postar desinformação aqui é só a gente. Só pode partir da gente. Então, se determinada coisa que o governo fez está sendo benéfico para os patrocinadores deles, não pode ter alguma coisa que atrapalhe. Porque se fosse benefício deles, eles deixariam correr livres. E eles são muito ligados a essa pauta identitária. E realmente nessas redes antissociais, eles caem para dentro mesmo, né? A liberdade de expressão, eles dizem que a liberdade de expressão é agredir mesmo as pessoas. Eu recebo aqui no chat, nos comentários, vários, aparece gente de idade. Imagino que esses caras passam para os netos. Não, aquele dali é um comunista. Tá? Quando você crescer, você sabe o que vai fazer com ele. Tá aqui o trabuco que o vovô vai te mostrar. Né? Eu tô até pensando, de repente, eu vou botar aí na tela o que eles fazem, né? Não sei ainda, na hora de editar, de repente eu boto aí. O que esses caras fazem? Tem uns que, de repente, eu não vou bloquear mais, não. Eu vou deixar passar para vocês verem o nível de ódio que tem esse pessoal. Vocês já viram lá em Brasília. Isso daí foi devidamente mostrado em Brasília. E fica o Merval Pereira de novo falando do MST. Eles querem, porque querem, arrumar uma extrema esquerda do radicalismo, sabe? Lá eles estão ainda, igual algumas pessoas da esquerda, ainda estão lá na Revolução Russa. Eles ainda estão lá em 1917. Não vieram para cá. Eles absorveram isso tudo e depois que aconteceu na Guerra Mundial, não fomos nós que jogamos bomba atômica, não fomos nós que jogamos agente mostarda, agente laranja, napalm, né? Mas o papagaio come milho e o periquito leva a fama. Tá certo? Então, esse negócio daqui da Meta vai ser mais um. E outra coisa aqui. Um outro aspecto que eu vou colocar. Por que eles não têm na China? Na China é proibido. Na Rússia, parece que na Rússia é proibido também. Mas como é que vai ser? Como é que eles fazem lá na China? Eles têm a própria deles, eles têm o WeChat, que pertence a Tencent, é uma gigante da tecnologia chinesa. Gigante da tecnologia chinesa. O TikTok parece que não está mais na China, ele tem um outro nome, né? É o Douyin. E os Estados Unidos está querendo acabar. Para você ver aqui o que eu falei, uma gigante da tecnologia. Nós não temos. Um grande problema nosso
é que o governo não tem, o governo brasileiro, de uma maneira geral, nós não temos alguma coisa que funcione como o WhatsApp tem. Temos alguma coisa que funcione como o X, como as empresas do Elon Musk? Não. Tanto que os nossos militares dependem deles. Nós não temos tecnologia. Esse é o governo chinês. O que o governo chinês fez? Né? A China ordenou que a Apple impedisse que os usuários chineses de iPhone baixassem o WhatsApp da loja online em abril de 2024. Então, o sistema Android eles continuam, mas se pegar é aquele negócio, né? Vai ser chamado, ó, o que tu estava fazendo? Mas eles têm o próprio deles, eles já estão acostumados com isso. Você não encontra grandes problemas, e quando encontra, você vai lembrar que anos atrás, aí, um pouco antes da Covid, a mídia, essa mesma mídia que agora está atacando a Meta, que está atacando o Elon Musk, falava, na China é ditadura, isso é proibido. Sem informar, olha aí é uma desinformação. Eles não informam que eles têm um outro. Isso é uma desinformação. Eles não precisam mentir. Né? É um artifício muito usado por essa mídia convencional aí. Eles não prestam a total informação, uma desinformação. Quer ver um outro que eu vou mostrar para vocês que me lembrei aqui agora? Do Demetrio Maioli. Vocês vão lembrar, acho que foi 2022, 2023, vários balões chineses, né? Balão chinês, aquele pequenininho não, os balões enormes, atravessaram o céu dos Estados Unidos. E aí o Demetrio Maioli já estava lá dizendo que era um balão espião, que estava em cima das camadas da estratosfera. E os chineses conseguiram, inventou uma teoria louca. Louca que os chineses avançaram no processo de espionagem, né, lá do espaço, como se os Estados Unidos tivesse satélite olhando tudo para cá, né? E os chineses já tinham informado que eram balões meteorológicos. Os Estados Unidos, o governo já sabia. E aí, mesmo assim, os Estados Unidos foram lá, recolheu os balões, botaram um caça lá que gastou milhões para bater, um míssil para bater um balão, gastou milhões, e depois, e aí é que é a continuação. O Pentágono lançou uma nota dizendo que o balão não era espião. Tá? Que o balão era um balão realmente meteorológico. O Demetrio Maioli deu essa informação para vocês? Não. Não dá. Então como é que você vai atacar? Qual a moral? Qual a moral? Isso daí vai ser constante nos outros vídeos que eu vou falar, que eu vou fazer sobre o que está acontecendo com os russos na Ucrânia e no Brasil, que a gente tem a mania de ficar apontando o dedo para os outros, né? Como eu já falei lá no vídeo da Venezuela, que a gente não tem moral nenhuma para falar de outros países. Que aqui você sai na rua para trabalhar e é só teco nas ideias. Pá! Né? Tá acontecendo assim. Nós não temos moral nenhuma para falar. Então, como é que isso vai ser colocado, gente? Eles querem ter um controle disso. Olha, você não pode atacar o LGBT, o gordofobia, né, o público negro, quando na verdade eles querem ter um controle disso. A informação vai passar por eles. Então não pensa você que eles estão preocupados que seja só por causa disso, é que eles querem ter um controle. Mas eu acho praticamente muito difícil. O que vai acontecer? Eu acho que o Zuckerberg vai fazer igual o Elon Musk fez com o X. Né? De repente vai lá, coloca, faz igual, porque alterou pouca coisa, né? O Elon Musk já falou, eu vou atacar esse governo, já não mandou o recado para a Janja lá? Novidade, vou atacar. Eles arrumam outras formas. Como eu falei, o nosso país
já tem uma doutrina do preconceito contra a esquerda. Todo mundo quer bater na esquerda, inclusive uns que se dizem de esquerda que querem bater na esquerda. Qualquer coisa é essa esquerda, mas essa esquerda não é a esquerda que eu pertenço, não. A minha esquerda dá hambúrguer vegano para leão. É uma esquerda adaptativa, que vai de acordo com o que o mercado diz. E aí tenta se adaptar ali, né? Já não temos, nossa democracia já está abalada. Não temos Itamaraty, não temos Banco Central, né? Fazer o quê? E se você faz alguma crítica sobre isso, você também é atacado pela própria esquerda, que usa justamente esses artifícios daqui, também usam isso aqui para atacar os outros, tá? Então não é só essa questão, eu queria que você visse isso aí de uma maneira mais ampla. O Ocidente está contaminado pelo ódio, pelo preconceito. O Ocidente está dessa maneira e eu acho muito difícil de alguém barrar isso. Vai tomar algumas medidas, vai aceitar, mas ir na raiz do problema, isso não vai acontecer. Ok, pessoal? Então compartilhe o vídeo, deixa o like aí e pode fazer algum comentário aí. Muito obrigado.